No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de Oscars e celebridades que não fazem nada da vida, de chefes idiotas, Big Macs e muito mais. O que é que a Kim Kardashian traz ao mundo de bom? Um puto aos pontapés a uma mesa. O problema aqui não são as crianças, são os pais. Que estás... Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Sem Barbas na Língua, com as pessoas do costume, enquanto não arranjam melhores, Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Cá estamos, bem-vindos a mais a uma emissão, a um programa. Desta vez o Guilherme Duarte já não está escanhoado impecavelmente. Já tenho uma... Portanto, já não pode fazer anúncios para o Corte Inglês, mas pode fazer, talvez por uma... Como tem barba de 3 dias... Uma giletezinha, não? Sim, uma uma coisa giletezinha. Assim. Vejam lá isso, marcas deste mundo. Estou-te a imaginar à frente do espelho com uma t-shirt de alças branca. Sim, mostrar o meu cabedal de fazer inveja e na minha casa bem toda desarrumada. Acho que sim. Estava-te a fazer falta estar com barba? Sentiste estranho? Quando está mesmo feita, sim. Mas assim até gosto. Até gosto de ir variando. Porque uma vez cometi o erro de estar 1 ano e tal sem fazer a barba e estava mesmo grande. E depois quando fiz, tive alguma fase de rejeição à minha própria cara. Olhava-me ao espelho Sabes e que não pensava... és a única pessoa sim, a quem acontece isso, sim, não é? Pensava que nojo, olha para essa cara. Tens queixo, tens nada, nojento. E então é melhor ir fazendo. Eu vou ter que fazer para a semana outra vez, porque vou gravar mais uns sketches e vou ter que fazer de gaja. Foi nessa altura que a tua namorada pediu um tempo, não foi? Eu tenho que pensar na relação. Talvez tenha sido. Apesar de quando começámos, eu não usava assim barba comprida. Mas calculo... Por outro lado também não, é um namorado novo, não é? Pois, namorado exatamente. novo. Dá para, olha, ter essa fantasia. Hoje estou com Isso outro. é bom, bem visto. Exatamente. Não é capaz. O que é que ela pode fazer para parecer uma namorada nova? Não podem fazer muito. Pintar o cabelo. Está o cabelo, sim, mas ela não. Uma vez cortou o cabelo mais curto e depois ficou deprimida e nunca mais fez. Também podes dizer, olha, hoje não te podes chamar Kátia como a rapariga da caixa do Pingo Doce. Mas elas, quando é para fazer de namorada nova, põem-se de costas, não é? Basicamente. Dito isto, vamos falar sobre o assédio sexual a mulheres. Sim. Não, olha, porquê que tu achas que as pessoas ainda vibram tanto com a cerimónia dos Oscars, ou dito de uma forma mais vulgar, chega segunda-feira às redes sociais e está tudo com o pipi aos saltos? Não sei, é um evento mundial, não é? Não deixa de ser. Eu sempre gostei de ver os Oscars, mas há uns anos para cá tenho por acaso afastado mais. Este ano eu vi a entrega do primeiro Oscar e depois pensei, não, se calhar vou dormir. Acho que não... Pois é, esse... E como eu não tinha visto poucos filmes também que estavam nomeados, também perde um bocadinho a piada, como estás a ver um jogo de futebol sem ser do teu clube. E acho que a cerimónia começou a arriscar menos, mesmo em termos de monólogos e não sei o quê. Sim. Deixou de ter assim tanta piada. É não só piada. A cerimónia mais chata, mas também é engraçado porque tu dizes que é uma cerimónia para todo o mundo, no entanto é sobre um universo muito pequeno, que é as pessoas que fazem filmes e particularmente em Los Angeles, em Hollywood. Mas o que me causa curiosidade é a forma como as pessoas vivem as vitórias ou as derrotas dos seus filmes e as pequenas... aquela atriz caiu a caminho da passadeira, ou os vestidos, não é? Sim, eu estava a ver a cerimónia, porque fez-se uma coisa que é mesmo à português, que fez-se uma cerimónia nos Amoreiras. Acho que isso foi penoso, não foi? Porque é costume já é costume, mas desta vez fizeram cerimónia e havia pessoal a chegar tipo de limusine, estás a ver? E com vestidos de noite, não é? Sim, para ir para o centro comercial. Parolada. Para ir para o centro comercial comer croquetes. E era... Eu ainda pensei que eles fossem assistir e comentar alguma coisa, mas não, iam ver um filme. Pronto, iam à sessão, iam ao cinema. Portanto, passaram 4 horas dentro do cinema. E eu achava que o primeiro dia ter sido no Colombo, acho que era mais giro ali a última sessão da meia-noite no Colombo.
Era mais giro. Epá, e depois conseguiram fazer, por exemplo, um direto para Los Angeles, para a Passadeira Vermelha, em que se falou 0 vezes de filmes. Foi só, vamos ver o que é que as atrizes vão usar, se vêm mais de preto desta vez ou não, e quem é que as veste. E conseguiram fazer um direto de 10 minutos em direto de LA sem falar de um filme. Mas não achas que essa motivação parola, ridícula e com a tentativa de ser um bocadinho grandiosa, de ir vestida para as Amoreiras como se fosse para a red carpet, não é a mesma que leva as pessoas a quererem ver em casa e a partilharem, ou seja, o desejo de... É uma coisa aspiracional. Sim, não me choca muito. As pessoas foram convidadas, não tinham nada para fazer, se calhar até lhes pagaram, ou uma marca pagou-lhes um vestido, ou qualquer coisa. E pronto, se houvesse comida grátis, isso havia de certeza, uns canapés. Portanto, eu percebo isso. Isso até vestir uma camisinha. Mas agora, o pessoal que se vestiu de gala do povão, para ir ficar lá na fila a ver as celebridades a passar, porque estava lá isso. Estava isso. Isso então é que é mesmo... É triste, eu percebo que aquelas pessoas, pronto, são ídolos, que elas estão ali a ver, e é como quem vai para os Globos de Ouro, quando é os Globos de Ouro, e que vão lá para a porta e ver as pessoas de frente. Para que tu queres ver assim a jardim ao perto? Estás a ver? Até te podes assustar, se calhar não vale a pena. E então, não sei, não consigo perceber, mas... Não é algo completamente novo, mas as celebridades... eu acho que substituíram outro tipo de referências como exemplos a seguir para as pessoas. Ou seja, o rabo da Kim Kardashian tem 50 milhões de seguidores, não é? Sim, isso faz-me confusão. Pessoal que não... Porque tu tens pessoal que é celebridade, mas... que faz coisas que podem até inspirar os outros, mesmo que não façam nada de vida, podem fazer coisas e ajudar e dar a cara por algumas causas, e eu até percebo ter algum talento especial, nem que seja para falar ou para discursar. E depois há outras celebridades que não... Tipo, o que é que a Kim Kardashian traz ao mundo de bom, estás a ver? Nada. Ela fez uma sextape, empina mal, ainda por cima, estás a ver? Nem sequer tem talento para isso. E ela lançou um livro de selfies que vendeu milhões. Estás a ver? O livro de selfies, há aí uma metáfora profunda qualquer. Acho que é o pináculo da masturbação, uma coisa assim. É triste. Mas já viste, há uma espécie, quando tu compras um livro, já nem é para já seguir, essa ideia de seguir, não é? É uma ideia quase religiosa, como seres um discípulo, seguires alguém, não é? E essa ideia de fazeres um livro com selfies e alguém comprar, ou seja, ter a devoção suficiente para ir ver as fotos que fizeste de ti próprio, e isso é uma coisa aí quase religiosa que remete para aquele fanatismo que ainda existe hoje, obviamente, mas ancestral. Tu teres imagina, nos gregos tens um deus e só te dedicas àquele deus. O Apolo é o teu favorito, ou Marte, ou... A Kim Kardashian é a deusa da selfie, então é a deusa da selfie. A deusa da selfie, exatamente. Mas há aí um desengano que é quase semelhante ao da religião. Sim, tu achares... Primeiro também é um exercício de achares que o teu público ou os teus seguidores compram qualquer merda, não é? Tu pensas, se eu lançasse um livro de selfies, o pessoal papa esta merda, não papa. E os agentes, papa, tu não papa. Tu não papa. Depois lanças na contracapa fotos do rabo. E vamos lançar, e o que é certo é que aquilo funciona. Mas pronto, isso é outra escala, e cá acho que não há tanto isso. Mas esta coisa pelas celebridades, esta ideia, não é? E que depois foi ainda mais, para já, popularizado com a televisão, não é? Porque antigamente era o cinema, tu ias menos vezes ao cinema, havia um acesso até mais distante às celebridades. Depois tens a televisão, em que passas a ver as celebridades, até nas novelas, todos os dias na televisão, não é? Com a internet, então, tens sites só disso. E respondem-te, não é? Nas redes sociais, e tu ficas a pensar que são amigos, best friends. E depois, que estamos numa sociedade de informação, eu estava a pensar isto no outro dia, que é a sociedade, acho eu, mais dada ao espetáculo, é claramente a sociedade norte-americana. Aliás, eu tenho a teoria de que eles veem tanta televisão, que tu apontas uma câmera a alguém na rua e essa pessoa tem quase um talento inato para falar para uma câmara. O que aqui, em Portugal, muitas vezes não me aconteceu. Eu fiz vários documentários e tu apontas uma câmera a uma pessoa e as pessoas ficam atrasadas. Ficam atrasadas, repente, não é? Ficam a falar as coisas de futebol. Efetivamente. Sim. Gosto portanto, muito. Há claramente ali, e era o que me dizia uma vez um amigo português que estava a estudar cinema em Nova Iorque, dizia-me que fez um casting para uma curta que ele ia fazer, uma coisa para a faculdade, e ele dizia,
tens aqui pessoas que querem ser atores ou realizadores desde pequenos e que desde pequenos têm formação para isso. Porque até há muitas escolas que tu podes ter teatro, não sei o quê. Mas para isto para dizer o quê? Que a sociedade norte-americana, eu estive a pensar nisto, que é... Tu já tiveste um presidente que foi ator, que é o Ronald Reagan, nos anos 80. Agora temos um presidente que foi celebridade de um reality show. Não é? Passas do cinema para o reality show. E poderás vir a ter uma presidente que tinha um programa da tarde, não é? Que é a Oprah. E depois, se calhar, vais ter alguém que mete fotos no Instagram. Sim, se calhar. Sim, exatamente. E isto faz-te pensar, porque tu antigamente nunca associavas o político ou a seriedade que ele deveria ter com reality TV. Sim. Não é? Mas por um lado, eu gosto sempre achei que podia ser giro trazer alguém que não é político para a política e poderia ser alguém com menos vícios, o problema é que trouxeste um gajo também das elites. Sim. Acho que esse é o problema, porque eu acho que pode vir alguém de um reality show até porque aquilo era um reality show um bocadinho diferente, não é? Não era propriamente um concorrente da Casa dos Segredos, apesar de se calhar poder mais facilmente, se calhar era melhor que o Trump do que... e pode acontecer, só que agora se calhar vimos que não, se calhar o Trump teve essa vantagem de agitar as águas, mas acho que acabou por a partir de agora nunca mais se vai votar em ninguém que se calhar que não venha da política, e vai voltar tudo ao mesmo. Porque se escolheu uma vez e coisa. Mas já agora, antes me esqueça, queria só dizer que nessa cerimónia dos Oscars dos Amoreiras parece um sketch, o título. O que eu mais gostei foi de ver a Lili Canessas a falar de igualdade salarial para as mulheres. Uma pessoa que tanto quanto eu sei não trabalhou na vida, né? Que casou bem e então achei irónico. Pronto, que me dera a mim ganhar o que ela ganha sem fazer nada. Sim. Mas pronto, mas tem toda a legitimidade de falar disso mesmo que esteja de fora. Mas achei piada. Claro. Olha, mas não estava aqui a pensar, isto leva-nos a outra questão, que é um certo hipnotismo coletivo com as aplicações, a informação, os sites os Instagrams, os sites de fofocas, tudo isso. Que é uma espécie de... Alguém diz, acho que escreveram isso no outro dia no Expresso, até num pequeno texto, que era: as pessoas indignam-se mais nas redes sociais com o mau tempo do que com o que se passa na Síria. Sim. E eu, que não sou nada dada de teorias da conspiração, não pude deixar de pensar numa coisa, que era no 1984, no livro do Orwell, há uma tirania imposta existe até uma espécie de polícia do pensamento, ou seja, tu não podes dizer, as palavras são policiadas, só podes dizer estas palavras, portanto há um controle que te é imposto. Hoje em dia, esse controle, eu não estou a dizer que há alguém por trás disto, é autoimposto. São os grupinhos de um lado e do outro que se policiam, e não um Estado, um governo. Exatamente. E além de depois tens uma quantidade de população que, seja pelo futebol, seja pelo que dissemos das redes sociais, que está um pouco anestesiada, ou pelo menos centrada em temas um bocadinho acessórios, se calhar com a empolgação e com a fúria que deviam ter noutros temas. Claro, só que dá trabalho, né? Dá trabalho. Eu, por exemplo, ontem fui ao Prós e Contras. Foste? Falaste? Falei. Estive lá no painel. Era sobre o quê? Sobre os animais em restaurantes. E eu estava a favor, apesar de achar que vai dar porcaria, porque não acredito muito no bom senso das pessoas, mas acho que a lei deve ir para a frente e que é um avanço civilizacional. E havia lá o pessoal que estava do contra. O grande argumento era esse: as prioridades, há tanta coisa importante para... E eu, a mim, só me apetecia perguntar, então, porque é que vieram aqui gastar essa hora e meia em vez de estar a resolver o problema da Síria? Vieram só para aparecer, não é? É porque é o que se conclui. E esse argumento de essas pessoas que têm, que depois são as mesmas que dão esse argumento, são as mesmas que se indignam e que perdem depois tempo com outra coisa. Tipo, coisas tão importantes para resolver, mas enquanto estão a refilar com isso, não fazem nada. E pronto. Olha, mas voltando aos Oscars, o que é que achaste do Atum Bom Petisco ter ficado com a muda da Shape of Water? Eu vi ontem o filme, acabou tarde.
E gostei do filme no sentido em que está esteticamente muito lindo, está muito bem filmado, excelente fotografia, as interpretações estão fixe. Mas não acho que seja, de longe, não é o melhor filme do Guilherme Del Toro. Acho que se ele tinha ganho Oscar já devia ter ganho noutros, não sei se ele, acho que ele nunca ganhou para o melhor filme. Para o melhor filme acho que não. Acho que o Labirinto do Fauno é 100 vezes melhor. E... Não sei, o Labirinto do Fauno ganhou o melhor estrangeiro. Pois foi. E é porque acho que a história não é nada do outro mundo em termos de originalidade. É uma narrativa clássica quase da Bela e do Monstro, sim, não é? Sim. Tens ao longo da história do cinema e não só, tens várias histórias com isso, histórias até com lobisomens, com vampiros, portanto, a figura do monstro e a figura... Sim, depois, deficientes, que também dá sempre Oscars, sim. Tens uma muda, estou a pensar aqui o meu pé esquerdo, que o Daniel Day-Lewis ganhou o Oscar, o Rain Man, o Encontro de Irmãos, Oscar... O gajo com o Sean Penn também... Ganhou ou não ganhou? Não sei. Que ele faz também. Depois tens o outro com o Russell Crowe, que ele não era bem deficiente, mas tinha... O Beautiful Mind. Exatamente. Sim. Portanto, sim. Defs e monstros... Dá sempre. Juntos então. Juntos então. Eu acho que isto tem uma coisa bonita neste filme, ao contrário desses outros, que é o monstro no fim não precisa de ficar humano. Okay. Para eles ficarem juntos. E na Bela e o Monstro... Primeiro ela apaixona-se por ele porque o gajo é rico como o caraças, né? Tem uma grande... É basicamente isso que ensina o filme às mulheres e aos homens. Podes ser feio desde que sejas rico. E ali não há essa necessidade, nem há sequer essa premissa de que aquilo é um feitiço e ele tem que ficar humano para eles ficarem felizes. Aceitam-se como são. Eu acredito no amor... como amor, seja entre homem e mulher, dois homens, duas mulheres, mas entre uma mulher e um bicho feio que parece um peixe com duas patas, já começa a achar se aquilo não entra no fetichismo e na pancada. Não é muito diferente de fazer, está bem que é um animal que comunica, mas os golfinhos também comunicam, e se nós víssemos alguém fazer sexo com um golfinho, se calhar era zoofilia. E portanto, não sei, há ali um misto entre beleza do amor, de uma metáfora, e também olha a muda a aproveitar-se do carapau. Mas está bonito. Eu não vi os outros, dos únicos outros nomeados que vi foi o Get Out, do Jordan Peele, e para mim acho que é um filme melhor. E acho que a ganhar entre esses dois foi os que eu vi, preferia o Get Out. Os outros não vi, portanto não posso opinar. Apesar de me parecerem, se calhar, até filmes mais para o Oscar do que este, que normalmente não ganha este tipo de filmes. O 3 cartazes em Missouri, não é? Como é que é? À beira da estrada. Sim. É giro esse, viste? Gostei bastante. Mas olha, eu estava quando estava a rever os títulos dos filmes, eu vi alguns, não vi todos, e lembrei-me que uma vez, acho que foi o Loban Tunes, disse que conseguia condensar o livro A Odisseia, para Homero, em poucas palavras. E basicamente é: querida, não esperes por mim que vou chegar tarde a casa. Não é? Foi numa Odisseia. Eu depois lembrei-me de fazer isso com outros títulos e lembrei-me que os maias podia ser Carlos, sai de cima da tua irmã. Sim. E pensei, para quem não leu os maias... Tem incesto, portanto, também se não leram até agora, não se queixem dos spoilers, não é? É uma novela, no fundo, é uma novela. E pensei que nos filmes, pensei fazer isso para alguns dos filmes que foram candidatos a Oscar. Por exemplo, o Get Out, que estavas a falar, podia ser... nunca confies nos teus sogros, especialmente se tu és preto e eles são racistas. Sim, sim. Ou se eles são brancos, né? Logo à partida. Se eles são brancos, sim, vamos mais longe. Depois temos o... Tu não viste o Lady Bird? Não. É engraçado. Mas é um bocado aquela coisa adolescentina adaptada, pinta o cabelo de azul. Pois. Pareceu-me pelo trailer. Sim. Mas é bom. Sim. O Darkest Tower, não viste aquele? Não, do Churchill, não é? Sim. Não. Eu acho que ganhou o Oscar, não foi? O Gary Oldman. Ganhou. Algo nos ensina, aquilo ensina-nos um bocado que é, às vezes não ir para os Alcoólicos Anónimos pode resultar na salvação da Europa. Sim.
Que ele era um grande bebedor. O Dunkirk, que eu também vi, é mais um filme da Segunda Guerra Mundial. Sim. Mas ouvi dizer que está muito bom. Tá. Que como experiência cinematográfica Sim, que é brutal em relação... Tem o Tom Hardy, que não diz praticamente uma palavra. Pois, dizem que está não se sempre centra no em avião. nenhuma personagem, Sim, não é? E tá que está a giro. Eu gosto muito do Nolan, acho que... Depois há o The Post, que é um filme sobre jornalistas. Sim, um caso Não verídico, jornalistas, sim, mas com os donos de um jornal. E que está nomeado porque tem o Tom Hanks e a Meryl Streep, não é? Logo aí dá logo. É cheats, é jogar com batata, isso. E o Phantom Thread, nem todos os estilistas são maricas. Sim, que ele andava para par lá a outra, não é? Sim. Que esse filme eu não vi, provavelmente aquilo que eu quero ver mais. Eu adoro o Paul Thomas Anderson e especialmente o Daniel Day-Lewis, que cá está, ganhou um Oscar a fazer de deficiente. Pois foi, e depois ganhou outro também. Depois ganhou, senhores. É a Meryl Streep dos gajos. E já basou, e foi o último filme que ele fez. Sabe, ele gosta de fazer sapatos. Ele tinha uma sapateira, fazia sapatos, era sapateiro. Se calhar vai ali para Felgueiras ou assim, para uma fábrica. Quer mais um? Vi para morar para Portugal. Exato. Acho que sim. Aliás, há um gajo que entrava no Parks and Recreation, sabes? Uma série com a Amy Poehler. Sei qual é, mas nunca vi. Que é um gajo de bigode, dessa grupeta, e que o gajo é alto cromo da carpintaria e da marcenaria, inclusive tem vídeos tutoriais. É youtuber? É youtuber, mas faz coisas incríveis. Era o que Jesus seria, um youtuber de carpintaria. Estava a pensar que talvez ele pudesse vir morar para Passos de Ferreira também. Olha, pode ser, faz lá a lojinha do gajo. Muito bem. Ainda em relação aos Oscars, o discurso da Frances McDormand, que foi... Vi. Relacionado mais uma vez com as questões da igualdade das mulheres, mas há uma coisa que eu achei curiosa neste discurso, que não foi um discurso relacionado com as vítimas ou com aquilo que tinha sido feito, mas com os criadores, a proatividade e o poder. Ou seja, foi um orgulho, não foi tanto um discurso de queixa ou de apontar um dedo, mas de uma espécie de, tal como há o Gay Pride, eu diria que há o Gay Woman. Desculpa, o Gay Woman. Não. O Woman Pride. O Gay Woman. Também há. Mas, porque ele dizia, vão ter com os vossos agentes e vendam as vossas ideias e tudo isso. E isso é curioso, porque, e nós já falámos disto imenso aqui, há aqui claramente também uma questão de poder. Ou seja, das mulheres quererem adquirir um poder que lhes faltou durante muito tempo. Eu acho que acima de tudo é isso. Principalmente quando falas deste tipo de indústrias milionárias. Quando estás a falar de outro tipo de trabalhos e exploração, não. Quando estás a falar aqui, por isso é que se mistura às vezes um bocadinho e parece mais poder e deitar abaixo outros gajos do que propriamente... Uma coisa é uma atriz não conseguir mais papéis porque tem 50 e tal anos e é velha, e outra coisa é seres uma criança que não pode ir à escola no Paquistão no Afeganistão ou no Paquistão por causa de crenças religiosas, não é? Sim, eu acho que o mercado é que manda aí, não é? E o mercado é que manda, é como... Agora o Black Panther veio contrariar um bocadinho isso, o facto de ser um filme de super-heróis com negros e estar a dar baile nas bilheteiras e a fazer milhões. Mas até muito tempo apostava-se menos nestes tipos de filmes, não quer dizer que não haja um racismo endémico e sistemático ali, mas é porque achavam que o filme não iria vender tanto, porque a maioria da população é branca, logo para ter mais impacto tinham que ter os protagonistas brancos para vender mais bilhetes. Eu acho que era mais isso do que propriamente racismo assumido. Não quer dizer que não pudesse ter essa raiz por trás. E com as mulheres acontece a mesma coisa. Tipicamente os papéis, os filmes que são... Por isso é que o The Rock é o gajo que ganha mais. Nem sequer é o melhor ator. Não é por ser homem, é porque ele estando num filme as bilheteiras esgotam. E sempre foi assim que se fez as coisas. E eu acho que esse discurso é importante no sentido de dar poder às mulheres, que é, se vocês têm projetos, vão lá. Porque não se pode ver de outra forma, porque era mais até focado nas mulheres guionistas, não é? E argumentistas. Eu gostava de saber, realmente há muito poucos, não sei se já aconteceu até mulheres ganharem o argumento original ou não. Acho que já. Mas deve ser muito residual. Sim. Mas eu gostava de saber, à porta das produtoras, quantos guiões é que aparecem escritos por homens e quantos é que aparecem escritos por mulheres, não é? Deve ser ela por ela. Não acredito. Não acredito. Há mais homens a escrever, talvez. Muito mais. Tal como na realização há muito mais homens a realizar. Isso pode ser de terem, de virem de meios terem mais dinheiro para entrar nesse campo. Mas o que aconteceu agora, eu não estou muito por dentro, mas entra mais ou menos na mesma coisa, que é o da Monique, que é uma gaja que faz stand-up, que já ganhou um Oscar e do Netflix. E ela veio pedir um boicote à Netflix porque só lhe tinham pago 500 mil euros pelo special dela. E 500 mil? 500 mil.
e enquanto a Amy Schumer 20 mil, ok. tinham pago 11 milhões. E ao Chris Rock 20 milhões. Sim. E então ela acusava aquilo de machismo e racista. Mas, por um lado, o Chris Rock é negro. Sim. Por outro lado, a Amy Schumer é Sim, mulher. exatamente. Pronto. E eu, quando ouvi aquilo, o que eu perguntei foi: quem é Monique? Claro. E Enquanto- isso sim, mostra claro. que ela merece menos dinheiro Claro. do que a Amy Schumer ou o Chris Rock, Claro. porque Que vai tem. puxar muito menos vendas. Claro. E este poder de não me pagam o que eu quero, então vamos boicotar, e só porque eu sou uma minoria posso fazer isto, pá, acho que é ridículo. Ela, no tempo, na altura em que tiver um público que tem os outros, que são fenómenos à Sim. escala mundial, Sim. ela vai provavelmente ser paga. Por isso digo eu, não é? Ou se não fizerem, então contrata um agente melhor, Claro. que é o que lhe negocia os preços. Se calhar o agente dela aceitou, pá, e os outros não aceitaram. E portanto Mas acho que aqui a preciso... questão é mesmo quem é Monique. A questão é essa. E é lá, porque eu já ganhei um Oscar, o que é que interessa? Quando sobes para cima de um palco fazer rir, não interessa se tens 10 Claro. Oscars. Quer dizer, e então acho que... Portanto, acho que esse discurso é muito mais importante, de dar poder às mulheres, e olha aqui mulheres com projetos e coisas para fazer, do que o projeto de só porque sou mulher mereço ganhar o mesmo que os outros. Porque a melhor jogadora de futebol do mundo nunca pode ganhar tanto como o Ronaldo. Porque não leva pessoas ao estádio e nem vende camisolas como o Ronaldo. E então, pronto, trabalhem, mas é. Olha, rapidamente antes do tema aqui dos maus chefes, das eleições em Itália. Estou muito fora. Estás muito fora, mas basicamente mais votos para os extremos, não é? A extrema-direita e a extrema-esquerda, aquele... Alguém se despediu, não foi? Resignou, não foi? Não houve ninguém que se foi embora depois das votações. Eu vi isso por alto. Se calhar era noutro país. Estamos bem preparados, nós. Há uma gaja boa, não é? Há uma gaja boa. Mas isso nas eleições italianas Sim. dá sempre, desde a Cicciolina, que Sim. foi candidata a deputada. Yeah. Sim. Falta isso. Falta... Sabes que ela veio cá em Portugal nos anos 80 e foi uma loucura. Sim. Falta uma atriz, Foi, não? ou atriz ou um ator porno como um presidente dos Estados Unidos também. Não é? Não vamos ver o Ron Jeremy como Lá, esse era todo genial. flácido como presidente. Bela imagem. Que tem a ver, mais uma vez, com a questão dos extremismos na Europa, ou seja, esta tendência, seja pelo fator da chegada de refugiados, e a Itália recebeu Sim. mais de 500 mil, acho eu, no último ano e meio. Aliás, houve um drive-by shooting, não sei se viste isso. Não. Um grupo de nigerianos imigrantes foram baleados por uma metralhadora, tipo a Rapper, estás a ver? Yeah, por uns tipos que acho que estavam associados a um grupo de extrema-direita. Uhum. E realmente na Europa tem-se notado... ou seja, aquilo que parece às vezes um bocadinho folclórico, se nós olharmos para trás, a Segunda Guerra Mundial também começou assim. Sim, Não é? Eu não quero ser alarmista. E acho que a Europa hoje em dia está muito mais forte do que estava na década de 30, está muito mais unida. Mas quando vês na Europa de Leste fenómenos na Hungria e na Polónia, o Brexit, a questão da Catalunha, sentes que nós estamos aqui num período perigoso, que pode escambar para alguma coisa... Eu acho que ainda está muito recente. Sim. O nazismo e acho que ainda está muito recente para conseguir pegar. Acho que o pessoal está meio dormente, Sim. mas quando esses movimentos começarem a ter mais força, acho que o pessoal se calhar se mobiliza para os tentar parar. Mas o que me faz mais confusão é que sejam os países ditos mais evoluídos a ter esses focos. Não é? Na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos nórdicos, têm sempre muitos movimentos de extrema-direita. E nós, parecendo que não aqui, né? Os latinos, apesar desse caso de Itália, mas os gregos, nós, os espanhóis, somos aqueles que um PNR candidata-se, epá, ninguém vota neles, né? Ninguém quer saber. Se calhar temos ainda mais memória das ditaduras, não sei, mas custa-me que os países ditos desenvolvidos e ricos da Europa sejam aqueles que estão a ter isso. Quando... nunca haveria razão para esse tipo de movimentos florescer, mas há mais razão nos países pobres, não é? Porque o argumento populista, estão a roubar os nossos trabalhos, blá, 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 é mais fácil de entrar nos ouvidos da população do que num país em que até está bem, comparar com os outros. É curioso estás a dizer isso, pelo menos a nossa alegada suavidade ideológica, não é? Não somos, aqui em Portugal somos, como tu dizes, não votamos muito nos extremos, mas no outro dia estava a jantar com uma amiga holandesa cujo namorado é alemão,
Pá, e o gajo veio para cá e vive numa alta casa, não sei o quê. Ele próprio estava a falar disso. Ele disse: olha, eu não sei se em algum momento os lisboetas não vão começar a ficar incomodados. Ele nem sequer estava a falar com o turismo, é com o facto de os estrangeiros que vivem cá terem acesso a casas e ficar com as casas. Eu todas as semanas vejo pessoas no Facebook a dizer: vou ter que sair da minha casa, vou ter que... Os senhorios estão todos a meter os inquilinos para fora. Tudo bem, é um mercado, tudo isso. Pois. Mas pode-se criar aqui um sentimento. E ele disse: eu senti isso, por exemplo, houve uma altura na Alemanha que os alemães estavam todos a ir para a Suíça, e eu senti que na Suíça havia ali um problema com os alemães. Eu também lhe disse logo que a Suíça é conhecida por ser bastante mais elitista e racista que Portugal, não é? Aliás, alguém dizia há uns tempos que a Suíça vê a Itália como o sítio para onde varre o seu lixo, que está ali por baixo e por cima. E ele estava-me a dizer que as pessoas cá têm sido sempre incríveis com ele, mas é curioso que eu já começo a ver, obviamente, e não quero fazer aqui uma ligação com questões ideológicas, mas começo a ver quando tu tens alguém que vem para cá e te tira o teu lugar, o primeiro argumento que tu vais utilizar é: ele é diferente, ele é o outro. Sim, não é? Mas eu acho que é uma discriminação discriminar os privilegiados. Claro. Portanto, eu acho que é melhor. E até pode ser bom para o português, que normalmente é muito vassalo para o estrangeiro e para o gajo que tem mais dinheiro, é sempre sim senhor, e assim até pode ganhar. Não, vamos lutar pelo que é nosso. Apesar de eu achar, se queremos ter um país evoluído e uma Lisboa, um Porto, cidades cosmopolitas, é o que tem que acontecer. Também. Eu acho que Lisboa nunca foi, com todos os danos colaterais que isto traz, porque traz sempre, nunca foi uma cidade tão interessante. Não é? Eu quando ouço falar das rendas, eu se tivesse uma casa para alugar em Lisboa, eu achava que as rendas estavam baixas e queria alugar mais. Portanto, acho que é preciso perceber isso. E depois, os meus pais foram viver para a Buraca e vivem na Buraca. Não é porque a Buraca é linda, foi porque não tinham dinheiro para alugar uma casa no centro. E os subúrbios, a linha de Sintra toda está cheia de pessoas que vão trabalhar para Lisboa e que é assim que vivem e ninguém se queixa. Portanto, isto o que acontece muitas vezes é o pessoal que até vem de famílias mais ou menos privilegiadas que moravam no centro e agora querem sair de casa dos pais e não têm dinheiro para alugar, têm que ir para os subúrbios e não querem sair estou a falar da lá também para coisa. Casais com filhos. Claro, agora que as casas não estão caras, os ordenados é que estão baixos. O problema é esse. Pois, mas é exatamente isso. E tu não podes competir. Muitas das pessoas que estão cá estão a receber por empresas estrangeiras, não é? Eu vejo isso. O tipo que mora por baixo de mim, que tem uma casa mais ou menos com os mesmos metros quadrados do que eu, que é um francês que alugou há pouco tempo, ele paga o dobro da minha renda. Portanto, quando a mim o meu contrato acabar, possivelmente eu vou ter que sair também. Pois. Eu pago, eu mudei para Alvalade porque a minha namorada tinha comprado lá a casa na altura da crise, nós pagamos 350 euros ao banco. Quem está a alugar uma casa igual está a pagar 1.200 euros de renda. Eu nunca na vida pagaria, primeiro porque não tenho, 1.200 euros, mas porque acho que é um absurdo. E vivia, eu continuava a viver na Buraca, na da Meia, para a Amadora. É o que é, eu não vou dar esse dinheiro. Agora eu conheço pessoal que ganha 700 ou 800 euros e que quer morar numa casa a pagar rendas de 600 euros. E mora sozinho, mas quer um T3. Não dá, mano. Vai para que luz. Pois, mas é engraçado porque durante muito tempo, especialmente a seguir à crise, não é? Os países do Norte diziam: os países do Sul não fazem nada, não trabalham, produtividade baixa e não sei o quê. Esquecendo-se, por exemplo, que muitos dos BMWs eram comprados e Audis eram comprados em Portugal e na Grécia e na... Portanto, também havia aqui uma certa injustiça com essa visão dos países do Sul. Mas é engraçado porque agora... ou seja, queriam alguma coisa em troca, então agora venham cá comprar as nossas casas e venham cá viver com os nossos preços. Nós andámos anos a dizer que Portugal podia viver só do turismo e aposta-se pouco no turismo. Agora que Portugal é um destino de eleição, já estamos a ter turismo a mais. Mas repara, estamos aqui a falar duas coisas. Uma coisa é turismo, outra coisa é pessoas que vêm para cá viver, não é? Mas pronto, eu acho que venham todos, mas aumentem os ordenados, não se importa. Eu acho isso é que sim, e acho que pode haver algum tipo de controlo do que é que pode ser alojamento local, que é que não. Apesar de eu achar que se tu tens uma casa e queres fazer alojamento local, o Estado não tem nada a ver com isso e não devia impor regras, porque tu compraste a casa, até podes ter investido para isso e agora vês o Estado a pôr cotas, como se fala que pode acontecer. Mas por outro lado, claro que é chato, mas o mundo adapta-se. Se calhar Lisboa passa a ser um centro estrangeiro e a gente ali em Massamá vai criar um novo centro de Lisboa, um novo polo, um novo hub lusitano. E onde toda a gente quer ir para lá depois. Não sei, ou vamos todos viver. Nós também já vivemos todos em cima uns dos outros, não é? Eu cada vez que viajo e vejo tipo planícies, fico a pensar, somos mesmo burros. Moramos em prédios separados. Eu estou a dormir ao lado do meu vizinho, separado por uma parede. Ele está ali a peidar-se, que eu às vezes ouço. E ele está ali e ele também provavelmente me ouve a mim
E estamos ali quando havia espaço para andarmos todos à larga. É E estamos ali separados por uma parede a dormir uns ao lado dos outros e uns em cima dos outros. E portanto pode ser que isto também ajude a que as pessoas... Pá, não sei. Eu consigo ver os argumentos dos dois lados. Eu também sou um privilegiado porque lá está, minha namorada comprou casa. Mas olha, eu vivia bem, vivi na buraca a vida toda. Pá. Eu ainda por cima agora trabalho em casa. Vivo em qualquer lado. Por isso é que ainda estás com ela, porque ela é propriedade de uma casa. Senão já tinha deixado, obviamente. Muito bem. Maus chefes. Que são... Aliás, há um filme sobre... Os Horrible Bosses. Sim, que eles vão matar os chefes, não é, de cada um. Há um e o dois, Está engraçado. Um é engraçado. O dois não tem ali um plot twist giro. Sim. É um tema muito recorrente entre as pessoas que têm chefes, não é? Trabalham... Pessoas que, ao contrário de nós, trabalham em empresas e coisas do género. Sim. Bem, nós já tivemos essa experiência, que é os maus chefes. O mau chefe pode... dar cabo da tua vida. E é a grande razão das pessoas se despedirem. Não é os ordenados, não é. A grande razão, e há estudos, eu na última empresa onde eu estive, tinha uma aplicação que era exatamente reconhecimento dos empregados e para juntar as filhas dos empregados, que se chama Tap My Back. Se tiverem uma empresa podem fazer download. E eu vi muitos estudos em que dizia isso. Não é o ordenado, não é as condições de trabalho, é incompatibilização com o chefe ou a falta de sensibilidade do chefe ou da chefe para as questões, para as pessoas e o tratamento humano. É o grande motivo das pessoas mudarem de trabalho, de mudarem de trabalho. Mas que oferecerem um ordenado melhor numa empresa, mas tu te des muito bem com a tua chefia e o espírito de equipa for bom, as pessoas tendem a não mudar, a não ser que seja um aumento brutal. Claro. E quais é que são normalmente os problemas com os chefes? Okay. É o facto, e pelo menos eu focava nisso, que era no reconhecimento, é não haver reconhecimento. É que quando é para criticar, são os primeiros a chamarem de nomes à frente de toda a gente, e quando faz as coisas bem feitas, nem dizem nada, vão tomar uma bolinha só nas costas e dizem, olha, fixe. Uma das coisas que eu noto tentarem explorar as pessoas. Não é? Pronto, é isso. Uma das coisas que eu noto, e já falei com pessoas que têm uma experiência empresarial maior do que a minha de gestão, é que, pelo menos em Portugal, a experiência deles, essa ideia de que tu não perceberes que um bom funcionário, se tu recompensares, e seja da forma como for, que ele provavelmente vai fazer ainda mais pela empresa. Em vez de estares a esmifrar todo, não é? Sempre estás a esmifrar e não sei o quê, mais horas e tal, sem recompensar, que eu acho que isso só leva a um burnout em algum momento. Tu dizes, não quero mais isto, não é? Eu já senti isso algumas vezes ao longo, e nem sequer estou a falar, não tive muito tempo em empresas com chefe, mas já senti isso, que eu pensava sempre, estes gajos são burros. Sim, começam a valorizar-te quando percebem que tu vais sair. É que imagina, dão-te um aumento. Isso é o pior. Mas sabes que eu acho que com a questão da crise, ali em 2010, em que os salários baixaram e tudo isso ainda hoje, ou seja, baixaram e não houve um correspondente aumento, e ainda hoje os empresários têm muito essa mentalidade miserabilista, muitos deles, de isto está mal para todos e não posso pagar mais. Já é uma sorte teres trabalho. Já é uma sorte teres trabalho. E essa espada na cabeça do é uma sorte teres trabalho, como se estivessem a fazer um favor e não houvesse uma relação em que ambas as partes têm a ganhar. Sim. Percebes? É uma coisa que... Sim, a mim sempre fez confusão, principalmente vindo de uma área em que não havia esse problema, sempre houve trabalho, mesmo na altura da crise sempre houve, e eu não percebia como é que o pessoal no mundo da consultoria se sujeitava a ser explorado em termos de horários, muitos, se sujeitava a estar em clientes que os tratavam mal, quando eles podiam despedir e no dia a seguir tinham trabalho noutro sítio, a ganhar melhor provavelmente, ou em qualquer parte do mundo. E eu sempre tive isso muito presente quando me tentaram meter o dedo no cu, a mão toda. Que foi, eu despeço-me e amanhã estou noutro sítio. O chamado fisting laboral. Sim, eu só tive um caso, portanto, passei por consultora, por bancos, por startups e não sei o quê. E eu só tive um caso de faltas de respeito de chefes. Por motivos de sigilo, não posso dizer, porque assinei o NDA, acho eu que não estava lá, eu não sei se era só uma questão de dados ou disto, não sei se já prescreveu. Não posso dizer o sítio que era. Mas era um sítio em que havia uma direção de sistemas de informação, onde eu estava inserido. Eu estava lá vindo de uma consultora, portanto estava no cliente, e quase todos os consultores eram externos, havia várias equipas, alguns internos à empresa.
E aquilo havia um ambiente ali de tropa, de militar e de falta de respeito pelas pessoas, mas uma coisa incrível. Mas tipo, a maneira como os chefes falavam com as pessoas? A maneira como os chefes falavam, os líderes de equipa juntavam-se numa sala aos gritos, saiam de lá a chorar muitas vezes. Eu vi para aí 5 ou 6 pessoas com ataques de pânico nas escadas, a chorar. Havia nomes para todo lado. Fraquinhos. E isto... às vezes às 9 da noite, em que as pessoas estavam a dar e estavam a dar horas à casa. Ninguém trabalhava ali. Eu às vezes penso, eu não me sujeitei muito a horários e fazia o meu horáriozinho, mas ficava lá 9, 10 horas sempre, não ficava às 8, estás a ver? E almoçava normalmente em 20 minutos. E tive alguns atritos no início, e houve ali uma altura que eu pensei, vou ser despedido, mas em grande estilo, vou à boca a este gajo. Foi logo na primeira ou segunda semana. O gajo, o chefe, o grande líder, estás a ver, lá do sítio, junta-se uma reunião, não sei o quê, vê o que é que eu tinha para fazer e diz, você tem isto tudo para fazer, fica cá até às 4 da manhã. E eu, tipo, rimo, né? Sim. E ele começa a dizer, vocês não gostam deste vosso colega? Pois não, vai. Tipo assim, a tentar-me humilhar. A tentar-me humilhar. E eu, olha-me este filho da puta. Não sei o quê, não sei o que mais. Depois levantei-me e estava lá a tentar falar com um colega que tinha feito aquele projeto e eu precisava de algumas informações para resolver o que era preciso resolver. E o gajo, no meio da sala, o que é que está aí a fazer? Sente-se já e vai trabalhar. E eu, não, estou aqui, preciso falar aqui com o Carlos. E eu, não, fala ali, não. E eu, não, vou falar com o Carlos. Porque foi ele que fez. Você hoje vai ficar aqui às 4 também. E eu, não vou. E houve ali uma tensão, tipo, eu depois basei, fui lá fora, fui fumar um cigarro, fui bater gente, e a coisa vai ser despedido. Eu vou ser despedido, olha, se for para lhe ir à boca toda, melhor, estás a ver? O gajo até era grande, pronto, até tinha isso a favor dele. Mas, era uma falta de respeito. Eu vi pessoal a ser despedido por telefone, eu vi pessoal a ser despedido por estar a beber água. Já é muitas vezes que vem aqui beber água. Não sei o quê. Se eu fosse despedido por beber água, para já tirava-lhe a água à cara. Uma vez vieram-me dizer que eu estava a ver o site da Bola. Sim. E vieram-me dizer, está a ver o site da Bola. Porque aquilo foi, a partir de hoje, o gajo mandava tipo assim leis, a partir de hoje vamos bloquear os sites todos, porque vocês nunca, o pessoal que estava ali a dar o litro, o pessoal que não tinha fim de semana há meses. E eu, está bem, bloqueio, enquanto não estiver bloqueado eu vou ver nas minhas pausas, até porque aquilo tinhas pausas que tinhas de pôr a compilar os projetos e demorava algum tempo e podias estar a fazer outra coisa, não podias fazer nada porque o computador ficava quase parado. E vem-me dizer isso. E eu passei-me e disse, olha, eu trabalho sempre mais que as 8 horas, eu almoço em 20 minutos, eu nunca, e eu tinha isso a meu favor, porque as minhas entregas nunca me atrasei, estava lá em primeiro lugar na avaliação interna, e eu nunca, eu vou fazer isso que eu quiser, senão a partir de agora, eu às 6 da tarde vou-me embora logo, e almoço numa hora e meia, como faz a maioria das pessoas, e às 6 da tarde vou-me embora, e estrelhei, e eles... Depois mandou um e-mail a dizer, realmente para não, os que não merecem iam também coisa. Ou seja, se um gajo depois fizesse frente, eu saí de lá já com algum respeito e já não me faltavam assim. Uma vez chegou um e-mail às 6 da tarde e o e-mail era do meio-dia e chegou-me a dizer, isto é com urgência para fazer hoje, e era uma coisa que demorava 4 horas a fazer. E eu disse, não, ninguém vai fazer isto hoje. Se isto é só urgente às 6 da tarde, que é quando a pessoa lá de cima se vai embora, eu não vou fazer. E o pessoal todo, mas tem que ser feito. Eu, não vou fazer, não vou fazer. E esse gajo, portanto também lhe dou esse crédito, que quando um gajo fazia um bom trabalho, ele tinha mais respeito, ou quando fazia frente, ele ligou para lá a dizer, não está cá ninguém para fazer isso. E eu fui-me embora. Portanto, tinha um misto, eu percebia que ele ali, ele tinha pessoas a respirar no pescoço dele acima, e ele tinha que esmifrar o pessoal ao máximo. Mas via coisas de às 6 da tarde o gajo ir embora, bem, vou ter com o meu cão agora que eu tenho vida e vocês ainda vão aqui a fazer o quê? Tipo, a gozar, estás a ver? Esse gajo merecia que o cão lhe comesse os tomates. E havia ali uma falta de respeito grande, tanto que toda a gente basava. Só que eles sabiam que se podiam dar esse luxo, porque aquilo havia rotatividade e o pessoal era muito novo e sujeitava-se. Mas é um sítio, ainda bem que estive lá um ano. Acho que aprendi muito, consegui no meio daquilo tudo perceber que consigo gerir conflitos e nunca tive um conflito maior lá, conseguia gerir bem isso e fazer o meu trabalho. Mas se me dissessem assim, Guilherme, temos aqui 5 mil euros por mês para tu voltares, eu dizia não, meus amigos, claro. Não. E por 10 mil eu se calhar também não ia. Pensava, ok, vou lá 6 meses só para juntar dinheiro e vou-me embora, vou-me sacrificar a esse ponto. E ficou um projeto que no meio da consultoria é conhecido. Tu vais a uma entrevista de emprego e eles, então estive lá, conta-nos lá essa experiência. E um monte de gente chega a consultoras e diz, se é para ir para aí não quero, logo de início. É tipo o Alcatraz das consultoras. Conseguiste escapar de Alcatraz? Sim, é Vietnã, a gente. Mas falaste também de uma questão interessante, que é a questão do conceito de trabalho. Duas coisas. Uma é que nós somos, há quase uma lavagem cerebral constante, e especialmente em alguns setores, de que trabalhar muito é uma coisa boa. Sim. Ou seja, como se a perseverança e o estoicismo e a resiliência, que são coisas boas em geral na vida, tivessem que ser aplicadas
aplicadas ao máximo, tipo, eu sou capaz de estar aqui 24 horas a trabalhar. Até sou, mas a seguir então quero 48 para descansar. Claro. Sim. E essa ideia que nos é incutida de se não fizeres isto, não ficares mais horas, és um merdas, isso é completamente funciona para que essas empresas possam espremer as pessoas. Sim. E porque depois é como se tu estavas-me a dizer uma coisa que também me aconteceu numa redação, que era: há pessoas que trabalham mais depressa do que outras. Pois. Há pessoas que são mais produtivas do que outras. Sim. E portanto, houve um dia que eu saí de uma redação e às 4 da tarde arrumei a cadeira e ouvi umas bocas: olha o gajo, não sei o quê. Estás a part-time, né? E sim, já não vais almoçar? E eu disse assim: eu já acabei o que tinha que fazer. Não vou ficar cá como tu a jogar. Era um jogo que era o Snood, ou que era um jogo. Não vou ficar cá para fazer ou porque não tens vida ou para não sei o quê. E eu tinha vários amigos em escritórios de advogados, especialmente os mais tradicionais, que porque os sócios, os donos, têm vidas que vão almoçar às 2 e chegam às 6 da tarde, em que eu lembro-me que os meus amigos, então quando eram estagiários, estavam lá até às 11, às vezes sem fazer nada, mas porque o gajo estava lá. Isso é das coisas mais absurdas que existe. Sim. É de uma gestão completamente... quais é que são os frutos disso? Sim, não é? Aliás, tu vês isso quando o chefe vai embora... Passado 5 minutos, 50% vai embora. Estavam lá só para não irem primeiro embora do que o chefe. E eu acho que... E eu também tive a sorte de ter muitos bons chefes que valorizavam isso, que é: este gajo não precisa de fazer horas extra e está tudo feito. E quando acaba vem pedir mais trabalho e faz. Claro. E a partir desse momento, e eu sempre consegui atingir isso nos meus trabalhos, que é a partir de um certo momento em que eu já provei o meu valor, eles tornam-se muito flexíveis comigo. Eu preciso tirar uma tarde, tirava e ninguém me chateava. Ou dizia que o trabalho aparecesse feito. Era o que interessava, porque depois também sabiam que eu no domingo provavelmente ia ver os e-mails e era capaz de responder e também tinha flexibilidade para o outro lado. Mas as pessoas não pedem, as pessoas sujeitam-se. Eu lembro uma vez, nesse mesmo sítio, em que eu fiquei lá uma vez até fui jogar à bola, porque jogávamos lá ao pé, e ligam-me aos gritos. Aos gritos, está aqui um problema. E eu, vamos lá ter calma. Primeiro não fui eu que fiz. Sim. Não fui eu que fiz esse. Não, pensávamos que tinha sido. Não fui eu, mas eu posso ir a resolver. E eu disse, mas o dress code aí é fato e gravata. Eu estou de calção e chuteiras da bola. Tu vem do futebol, não sei se posso ir aí, não é? Não há problema. Agora não há problema. E então fui lá, resolvi aquilo, estive lá para ir até às 11 da noite, resolvi. E depois disse à minha chefe na altura: bem, amanhã se calhar só venho às 11, ao meio-dia, não é? E já agora o dinheiro para o táxi para ir para casa. Claro. Claro, e ninguém me disse nada, porque a maioria do pessoal no dia a seguir estava lá às 8 da manhã e eu estou aqui até às 11 também. Isso tem que ser um quiprocó, não é? Claro. E o pessoal também deixa-se encavar. Eu se estivesse a trabalhar até à meia-noite, eu no dia a seguir, eu conheço gajos que tiveram a fazer diretas e trabalharam fim de semana inteiros, durante semanas a fio, e depois houve uma vez que adormeceram, chegaram às 10h30 e lhes ligaram a chamar, e eles chegaram a chamar irresponsáveis e montes de merda e atrasados mentais. O quê? Não, essa gente merece um selo. Acabou, é o chefe. É a mesma coisa que estávamos a falar das porradas na noite. Se um chefe faz isso e humilha uma pessoa, lá um selo bem dado, para a segunda já vai pensar duas vezes. Sabes que no YouTube encontras vários vídeos de malta que se despediu em grande. Tipo, um gajo a entrar com uma filarmónica. Está muito bom. Eu curtia chegar pessoas com um carrinho de mão, eu entro para o carrinho de mão, dispo-me e vou todo nu a fazer continência enquanto eles me arrastam com o carrinho de mão. Tipo estátua? Sim, tipo estátua. Sim, isso é bom. E acho que era giro. Tive muitas ideias para isso, para fazer. Mas tu sabes que eu, ao longo da vida, fui sempre procurando, percebi que ia ter alguma dificuldade a lidar com os chefes. Apesar de ter tido alguns chefes bons, por exemplo, quando comecei eu já trabalhava há 21 anos quase, mas por exemplo, na primeira redação que trabalhei tinha chefes muito bons, tive uma sorte do caraças. Acho que isso logo é tipo como a infância. A infância da tua experiência laboral, se tiveres uma boa infância, acho que também te ajuda a ter princípios. Portanto, tiver gajos que acreditaram em mim, que apostaram em mim. Havia um deles que, isto é só uma nota, havia um deles que foi uma pessoa importantíssima, aliás, no meu começo, mas que tinha uma coisa que era o gajo tinha o hábito de agarrar, quando chegava à redação, agarrar nos jornais e ir à casa de banho cagar, obviamente. Então toda a gente tentava ler os jornais antes que ele fosse cagar. Para não ficarem com cheiro. E às vezes já perguntavam: olha, o X já leu os jornais? Já? Então pronto, deixa então... e tive essa sorte. Depois tive quando trabalhei em restaurantes, tive um chefe muito fixe em Nova Iorque
que aliás dava-nos drogas. Olha, Que era- é bom chefe. Dava-nos drogas e uma vez me levou. Era aqueles chefes que hoje à tarde, não sei o quê, não queres vir comigo em um sítio qualquer? Pô, íamos jogar grandes almoçaradas e levou-me uma das cenas que eu nunca me hei de esquecer, a um bar de strip do mais Mais baixo. do mais baixo, chamado El Imigrante, Olha, sim. em New Jersey. E epá, que era uma cena, pá, que ainda hoje me lembro porque Não tinham era- dentes, cara, não tinham dentes. Mas aliás havia uma coisa engraçada, acho que é em New Jersey, se não estou enganado, ou é noutro sítio onde eu estive, mas em que tu não podes beber álcool, ou seja, quando tem nudez não pode haver álcool. Por acaso acho que foi noutro sítio, mas há uns bares de strip que são assim, o que é uma coisa estranhíssima. Sim, não é? sim, sim. É para não haver clientes chiques espertos. Mas por falar nisso, pá, nos restaurantes encontras chefes completamente marados. Às Pois. vezes, não só chefes, mas chefes de cozinha, os donos dos restaurantes, os chefes de sala. E eu trabalhei por acaso não trabalhei com ele, mas estava muitas vezes com ele, com um português. Pá, que era um gajo que trabalhava em grandes restaurantes, chegava a ganhar $600 por noite em gorjetas. Percebe? E o gajo dizia que trabalhava... E nesses restaurantes, epá, é uma pressão inacreditável. E então, ele diz que tinham muitos problemas tinham muitos problemas étnicos. Ou seja, é um espelho do mundo. Então, que de repente os paquistaneses, os busboys paquistaneses se embrulhavam com os mexicanos e que o gajo tinha que começar a fazer os calendários diários, é tipo, olha, hoje trabalham os paquistaneanos, amanhã trabalham os honduranhos, e o gajo trabalhava com um tipo, quando as coisas começavam a correr mal na sala, portanto a sala estava cheia de correr mal, dizia a toda a gente, tudo fora da sala, tudo para a cozinha. Iam todos para a cozinha, os empregados, os busboys, tudo, o gajo abria um saco de coca, depois metia numa faca, contou-me ele, naquelas facas, e o gajo, agora vai tudo a cheirar, quero tudo aqui a trabalhar no bar. E eu não sei se isso é abuso ou é um bom chefe. Pois é, também não sei. É um prémio de produtividade ou é... E depois tive um chefe uma vez numa redação que era um idiota e às vezes nas redações, como existe nas empresas, nas redações, querem fazer uma espécie de limpezas quando entram novas direções, e em vez de ter uma conversa contigo e dizer, olha, queremos isto feito à nossa maneira, começam a fazer uma espécie de terrorismo psicológico. Sim. Eu conheço uma miúda que teve numa redação um ano, mandavam-lhe fazer os textos e depois não os publicavam. Epá, eu ao fim do mês dizia, desculpem lá, mas vão-me embora. Tipo, mas depois não ganhas nada. Epá, está bem, mas ganhas, vais fazer outra coisa, vais lavar escadas, sei lá. Não, mas não ganhas os subsídios. Epá, que se foda. Desculpa mas lá. eu Eu nunca eu percebo que há pessoas que têm filhos e que outra coisa. Eu tive a vantagem de ser sozinho, mas há coisas que a dignidade importa mais. E um desses casos, quando começaram a tentar fazer a folha e eu tinha sido contratado para fazer um tipo de trabalho e estava a mandar fazer trabalhos de merda, e um dia eu disse, pá, eu não vou fazer isto não tem lógica, eu faço tudo. Isto que estás-me a mandar fazer pode fazer um estagiário. E o gajo disse, tu não queres é trabalhar. E teve que ser outra pessoa aí, tipo, o gajo foi para o gabinete, eu ia atrás dele e dizer, senta-te lá porque é melhor assim. E eu, no dia a seguir, entreguei-lhe a carta de demissão. E depois que fui lá falar com a senhora dos recursos humanos, eu disse, porque o gajo é um idiota, é isto e aquilo. Epá, o que é que ganhei com isso? Ganhei que não estar um ano a fazer terrorismo psicológico comigo. Eu percebo isso, mas eu se me vi nessa situação, o que eu vou fazer, então eu garanto que vocês me vão despedir primeiro. E começo a fazer merda. Estás a ver? Um dia não vou, se calhar, estás a ver? Porque já que eu não vou ganhar nada, eles podem me despedir com a justa causa e aí eu fico igual. Então vou-lhes dar trabalho. No dia a seguir, se calhar, não sei, durmo. Estás a ver? Vou de pijama e durmo. Deixo o porno ligado em altos berros. Pá, então vá, vocês é que me vão despedir. Eu vou-vos dar esse trabalho de terem que chamar advogados e o caraças para tentar despedir-me por justa causa. Ou então vamos chegar a um acordo. E eu acho que fazia isso. Do que despedir, dar esse gozo para... Eu uma vez, uma amiga da minha mãe virou-se para a minha mãe, ligou-lhe e disse, olha, despedi-me. E então porquê? Porque eu soube que eles me iam despedir e despedi-me eu. E minha mãe, então assim ficas sem subsídio de desemprego, nem ganhas nada. E ela, pois é. E pronto. E ficou na merda. Também não devia ter dito nada, devia deixar curtir a sua onda de... Né? Porque ainda por cima ela, se calhar, foi um momento importante para ela. Empowerment. De empowerment, já viste? E ficou... E também destruiu-a completamente. Foda-se. Mas já viste, isso é o reflexo, as pessoas nem sabem os... Achas que quando ela depois se atirou da ponte 25 de Abril, a tua mãe sentiu culpa? Acho que não. Olha... e depois tive no diário, não era um chefe, porque na altura era colaborador, tive um chefe no Diário de Notícias, o então diretor, que se acagaçou quando eu escrevi uma crónica sobre Angola e cedeu às pressões da administração, que não me despediu logo, mas que passado um mês mandou um e-mailzinho a dizer que não podiam contar comigo. Mas mais do que tudo, tive uma outra ocasião que são as deslealdades. E, por exemplo, nesse caso do diretor do jornal, como me aconteceu depois também mais à frente de uma editora,
tu teres um conjunto de princípios na relação com aquela pessoa, e quando se fala então de jornalismo, então ainda são maiores, porque há um conjunto de princípios que são essenciais à prática do jornalismo, não é? E um diretor tem que defendê-los, ou seja, ainda que um diretor seja um político no sentido em que tem que gerir as necessidades da redação e de informar com as da empresa. Sim. Só que essa é a diferença, é que apesar de ser uma empresa, um jornal não é uma fábrica de iogurtes. Ou seja, tem uma série de princípios e desempenha uma atividade que ainda que se queira que gere lucro... Pois não se pode reger por aí, não é? Não se pode reger por aí. Portanto, é um negócio que a partir de tens que saber isso. Mas pronto. Mas é uma certa falta de lealdade e de princípios. Porque quando estabelece uma relação profissional com uma pessoa e essa pessoa está implícito que há uma relação de lealdade, de honestidade, de tu fazes as coisas bem. Quando outra pessoa, por falta de coragem ou para proteger o rabinho, te deixa cair, isso é muito triste. E isso faz-me, só para terminar, faz-me pensar numa coisa que é: quando tu és novo, quando és muito novo, pensas que as pessoas que chegam a cargos importantes e decisivos estão lá muitas vezes pelo seu talento e a sua genialidade. Normalmente é pela elasticidade do ânus. Exatamente, ou da boca. Sim. Ou seja, e claro que não estou aqui a generalizar, mas eu já vi muito isso. Percebes? Os yes men, os cocksuckers, os gajos que dizem estes são aqueles que nós podemos melhor controlar e manipular, são as pessoas que depois têm cargos de grande importância. Sim, eu sempre vejo confusão isso de team leaders ou gestores de equipa que não defendiam. Gestores de equipa, eu tive alguns gestores de equipa em que quando havia problema, em vez de dar o corpo às balas, queriam saber quem é que tinha feito merda para apontar o dedo na própria equipa. E depois havia outros que era o oposto, que apontavam, depois dentro da equipa podiam dar na cabeça, mas que escudavam a equipa para com o resto. E um caso, por exemplo, numa consultora, em que uma equipa estava a trabalhar, eu tinha um team leader e a gestão acima fez pressão, isto está a derrapar, vê lá se convence aí a tua equipa a trabalhar aos sábados agora, durante um mesinho, que é para ver se isto vai ao sítio e tal, que os angolanos estão aí à perna, é um projeto para Angola. E ele, fez isso, falou com a equipa. Primeiro, ele ficou lá também a trabalhar, acho eu, e fez aquilo, e conseguiu equilibrar. Depois a gestão disse, isto está a funcionar bem, diz lá a tua equipa para manter assim agora e trabalharem sempre aos sábados e tal, que isto correu bem. E ele disse, não vou fazer, não há necessidade agora, e não vou fazer isso, não vou estar a explorar. E eles, está bem, não sei o quê. E trocaram o gestor de equipa para alguém que tivesse mais essa flexibilidade. E depois o que é que aconteceu? A própria equipa pensou que tinha sido ele a sair porque já não lhe apetecia trabalhar tanto. Estás a ver? E nem sequer ficou a saber que aquilo foi o gajo a defendê-los ao máximo e a poder-se até prejudicar a ele e para defender. E há poucas pessoas capazes de fazer isso e que não olhem só mais para o umbigo e que estão-se a cagar para a exploração dos outros. E normalmente são esses que depois sobem, muitas vezes. Principalmente nesses mundos mais consultoras e não sei quem, que há muita competição e muita hierarquização e tens a avaliação e tens estes níveis para subir. Pronto, numa empresa depois mais, quando eu estive depois na agência e nos startups, não havia nada disso, havia competição também, até porque aquilo, cena criativa, há sempre a minha ideia é melhor que a tua, que devia ter ido para a frente, mas em termos de competição por aquele posto, porque só há aquele posto de desvia para agora, tipo na pirâmide, não havia tanto e acho que era mais saudável, além das pessoas serem muito mais tranquilas ali do que os engravatados de outros lados. Mas eu acho que até hoje só tive um mau chefe, foi esse. De resto tive sorte. Tive alguns que até podiam ser menos competentes, a meu ver, mas que geriam bem a equipa, geriam bem e preocupavam-se com as pessoas, apesar de depois tu pensar em termos técnicos, assim, como é que esta pessoa chegou aqui, mas que sabiam gerir minimamente bem e eram flexíveis. Mas assim, maus bestas só tivesse esse gajo. Olha, sabes? Pronto, que era... É uma pena. Eu pensei em assaltar aquilo muitas vezes, que dava para assaltar. Sério? Eu também tive algumas fantasias violentas com alguns chefes. Imagino sempre um daqueles garruços da ETA, sabes? Com olhos. E uma moca de Rio Maior. Um das Caldas. Um caralho das Caldas. Eu acho que devíamos, olha, talvez possamos criar os dois uma banda desenhada que era um herói de Rio Maior. O gajo tinha que, em vez de ter o martelo do Thor, tinha uma daquelas mocas. Olha, parece-me bem. Tem tudo para... O Fernando. O Fernando de Rio Maior. Estás a ver? Temos apoios, de certeza. Que até jogou a central ali na Distrital de Rio Tinto, que é ali ao pé.
Se calhar podíamos pensar nisso. Acho que sim, pode ser. Podemos fazer uma minissérie. Olha, para algo completamente diferente, mas também assinalável, sabes como é que o Big Mac vai fazer 50 anos? Pois, eu ouvi dizer que sim no e-mail que tu mandaste. Esse grande evento. Sim. Não, lembrei-me disso porque o McDonald's tem uma enorme presença no imaginário pop da nossa geração, não é? Sim. Eu lembro do primeiro McDonald's que abriu em Portugal, acho eu, que foi ali na Saldanha. Não foi na Saldanha? Cascais Shopping, não? Não foi no Cascais Shopping, exatamente. Sim. Aliás, eu fui lá de propósito ver, tinha 14 anos. E faz 50 anos, e também porque é um produto que foi, sabes que o Big Mac, que é o hambúrguer mais vendido da McDonald's e que foi um sucesso, para já não foi logo aceito. Sim. Ou seja, foi inventado aliás num dos franchises, e portanto isto foi em 1968, vê lá o tempo que isto vai. E foi inventado num dos franchises por 2 tipos, e começou regionalmente e não foi logo adotado por causa do pickle, não? O pickle. Não, o pickle. Tu não gostas do pickle? Não, eu gosto, mas há muita gente que não gosta. Pois. Para mim é o que dá piada ao Big Mac, é o pickle. Aliás, queres saber o que é que tem um Big Mac? Para além de cancro. Sim. O peso da carne varia de país a país mais ou menos, mas é à volta das 45 gramas de carne. Dos 45 gramas, desculpa. Okay. Tem um molho especial, que é uma variante de um molho chamado Thousand Island. Okay. Alface, queijo americano, pickles, cebola. E é servido num pão que tem 3 partes. E foi inventado então em 1968, como eu te disse. E sabes qual é que foi o primeiro nome do Big Mac? O Aristocrata. E as pessoas diziam que tinham dificuldade a dizer esse nome. The Aristocrats. Yes. E a seguir chamou-se Blue Ribbon Burger. O hambúrguer do laço azul. Portugal é um dos países onde a variação é pouca, mas onde o Big Mac tem mais calorias, que são 500 e tal. Outros países já não liam à volta das 400. Nos Estados Unidos vendem-se mais de 500 milhões de Big Macs por ano. Imagino no mundo. E existe inclusive um museu Big Mac na Pensilvânia. Olha, sim senhor. Então, que está lá o hambúrguer ainda, original, e que não apodreceu por causa dos conservantes. Exatamente. Quando vais ao McDonald's, é isso que comes? Por acaso é capaz de ser... O menu Big Mac? Sim, mas eu também gosto daqueles de frango, CBO e assim. Eu não vou muitas vezes, mas ainda vou algumas, mas era mais noites de badeira, né? Ou ressaca. Nos dias de ressaca sabe bem. Eu por acaso não tenho nada contra o McDonald's, acho que para fast food tem uma coisa que é sempre igual, portanto sabes com o que contas. Ao menos é consistente. E acho que se as pessoas comerem esporadicamente não faz mal nenhum. Depois o que está por trás daquilo não sei, já havia tantas histórias na altura, mas lembro-me de que quando surgiu eu queria comer, os meus pais não me deixavam, principalmente o meu pai, e eu acho que não era tanto uma questão de saúde, porque eles deixavam comer Cerelac com Choca-Pic aos molhos, tipo cimento. Era uma questão de Cerelac com a Choca-Pic? Com Choca-Pic, sim. Isso é brutal. Mas mesmo cimento, aquilo só estava bom cimento, e depois em cima do cimento assim em pó, que é para ficar seco lá em cima. E eu acho que era mais uma questão de americana. O meu pai sempre foi muito anti-América. Porque é mesmo um símbolo do capitalismo, do imperialismo norte-americano. E acho que era mais por aí. E então nunca fomos lá, também nunca fiz muita pressão. Mas depois uma vez eu fui passar um fim de semana à casa do meu primo e levaram-me lá. E eu disse que tinha ido. E o meu pai não ficou muito contente. Não ficou muito contente, mas também não fui chateado, não é radical. Mas lembro que comi e gostei, mas é tipo... mas é muito raro. Mesmo fast food no geral. É raro. Pizza. Pizza sou gajo... Por uma questão até de conveniência, pedi mais vezes. Qual é que foi o grande sucesso do McDonald's? O inicial foi a adaptação do que era a linha de montagem, por exemplo, da Ford, que foi uma das grandes invenções, não é? A linha de montagem, para o fast food. Ou seja, em que são poucos ingredientes, numa linha de montagem, ingredientes simples que são muito homogéneos, ou seja, é sempre a mesma alface, sempre a mesma carne, e que podem ser, cada uma das tarefas é especializada, mas pode ser feita por uma pessoa com pouca especialização. E portanto baixa-te os preços, não é? Baixa-te os preços em termos de escala, não é? E aquilo tem uma coisa boa, que é quando chegas a outro país e não sabes onde é que vais comer, vais ao McDonald's, estás a ver? E safou.
Tá bem, mas isso é para os preguiçosos. Normalmente vais a um país novo. Não, tenta assim. imagina, chegas às 10 da manhã Sim. sem comer nada, ou chegas às 11 da noite e precisas comer qualquer coisa, os restaurantes já tá estão aberto, fechados. sim. Está aberto, Isso é sabes verdade, com o que contas. Aliás, a última vez que eu comi McDonald's, eu tive muito tempo sem comer, foi num dia exatamente assim, em que estava morto, mas de fome, que já não senti daquela que estás a desfalecer, e vi um McDonald's, pá, e automaticamente o meu corpo respondeu como se houvesse ali uma pulsão gravitacional. Percebes? Tipo, o gajo anda a comer um McDonald's. Comecei logo a salivar só de pensar naquele sal das batatas. Sim, aquela batatinha mesmo para o AVC. Sabes que o Jim Gaffigan, acho que é o Jim Gaffigan, não é aquele comediante? Tem um beat sobre o McDonald's muito engraçado. Nunca viste? Nunca vi, acho muito engraçado. Ele fala, uma das coisas que ele fala é o milagre quando tu descobres que uma batatinha caiu no saco de papel. Sim. Já depois de teres acabado de comer. Tá lá, vais lá, estão aqui 2 batatas. Mas as batatas do McDonald's têm uma coisa que são a melhor coisa do mundo, acabadas de fazer. Passado 5 minutos, quando trazes para casa e já estão meio frias e moles, já é tipo, merda, já não quero, já não vale a pena sequer pedir. Mas o que é que eu ia dizer? Ia dizer que agora eu tenho notado que aquilo não está tão de fast food. E já me aconteceu estar 20 minutos à espera de um hambúrguer. Meus amigos, já tinha comido aqui um rodízio. O não ser fast no sentido rápido. Rápido. E depois há outra coisa, que é aquela cena de... O Jim Gaffigan, aliás, fala disso, que é saladas e não sei o quê. Mano, tu não vais ao McDonald's para comer saladas, vais para comer um hambúrguer. Mas eu já comi. Já Está comi bem, uma salada. está bem. Eu percebo que até façam isso e que as pessoas comem, mas é... Mas eu não fui lá para comer uma salada. Mas é a mesma coisa É que tu veres passar o gajo das bolas de Berlim e dizer, olha, por favor, tem aí, sei lá, uma barrita de cereais sem glúten. Epá, não... Como diz já, não sei quem é que é essa piada, que é a mesma coisa que ires às putas e pedis um abraço. Não sei o que é, mas é português, já não me lembro. Portanto, não vou estar a dizer porque posso me enganar. Mas eu nunca fui, apetece uma salada, vou ao McDonald's. Não, claro. Já me aconteceu, estava com o pessoal que lhe apetecia ir ao McDonald's, eu não me apetecia muito hambúrguer, olha, comer uma salada. Pronto, por aí sim. Outra coisa que o Jim Gaffigan diz é que há para algumas pessoas há uma certa... Eu admito que já sentia, em determinada altura, uma certa snobeira com o McDonald's. E eu não vou ali. Não. Aquilo... E depois as pessoas que vão lá mas não querem ser vistas. Estão ali, tipo, esperam não encontrar aqui nenhum amigo meu que me veja a comer um McDonald's. Sim, é um bocadinho, é tipo droga, né? Então se estivesse a dar na heroína num canto. Sim, e nos Estados Unidos ainda existe mais. Eu não sabia muito, mas ao que eu sei, nos Estados Unidos aquilo é muito para classe mais baixa, não é? Sim, muito. Cá vês todo o tipo de pessoas a ir. Mas também é um bocadinho. Aliás, depende. Se calhar se fores ao do Colombo, estás a ver? Ou dos centros comerciais, se calhar. Mas tu vais a um McDonald's de Telheiras, vês lá todo tipo de gente. Vês, ou de Alvalade, também vês. E nos Estados Unidos é uma coisa mais da hood, né? Só mesmo o pessoal... mais do bairro é que vai lá comer e há mais esse estigma. Claro que tens muita gente que recusa-se ir ao McDonald's, né? Mas é mais transversal, principalmente na malta mais nova. O pessoal de classe média alta vai comer ao McDonald's, né? Já reparaste quem é que trabalha no McDonald's? A grande maioria. Classe baixa. Sim, claro. E normalmente negros. Sim, muitos. Mas também pode ser em Lisboa, não é? Provavelmente, na nossa realidade. Mas sim, mas quer dizer alguma coisa, não é? Quer dizer que normalmente... Quer dizer que aquelas pessoas provavelmente, não é que nós precisamos saber do McDonald's para saber isso, mas que provavelmente não terão as mesmas oportunidades de educação que os outros. Claro. Sim, eu acho que eu no dia estava a pensar que era, e já até pode entrar aqui um bocadinho nos chefes maus, que é qual é o pior trabalho do mundo. E muita gente pensa, o McDonald's, fritar batatas. E eu acho que não. Claro que não, há coisas muito piores. Não, mas eu estou a dizer destes que nós contactamos diariamente, não é tipo chamineiro no Chile, pronto. E para mim era ser portageiro numa portagem. Eu acho que deve ser o pior. Deve ser pior do que numa caixa de supermercado ou no call center. Não sei, eu vi por um lado podes ler e estar na net hoje em dia. Pronto, exatamente. Sim. Mas não tens contacto com pessoas, é muito estranho, não sei. Tu sentes ali, enquanto que nos outros... Eu acho que acho que é pior ser condutor da Carris, tens que estar no trânsito de Lisboa e não sei o quê. Talvez, mas andas ali, um autocarro. Sim, grande. com pessoas que cheiram mal de vez em quando de manhã logo. Não, mas eu acho que é uma coisa que é tu... na caixa do Pingo Doce ou no call center ou no McDonald's, tu ainda estás a ser uma pessoa ali e a contactar com pessoas e estás a fazer a diferença. O portageiro é completamente inútil. Por isso é que hoje em dia já há muitas portagens mas é verdade, tu sentes, eu estou a fazer isto e uma máquina faz isto por mim e eu não estou aqui a fazer nada. E acho que isso deve ser o pior, o sentimento de que és completamente inútil em termos do valor que trazes para a sociedade. Porque é um trabalho inútil. É um trabalho inútil. Em termos de acrescentar valor para a sociedade. É um trabalho que não é preciso. Repara, aquelas pessoas estão ali não é porque foi o sonho delas e estão ali porque têm que estar. Mas do ponto de vista da sociedade, tu teres trabalhos só porque são trabalhos e porque não trazem nada de novo para a sociedade, nada de positivo...
Epá, a não ser que sejas como o gajo da Ponte 25 de Abril, Sim. que até tem uma página no Facebook dedicada a ele, porque é o gajo sempre simpático. Sim. E tu passas ali, podes ir triste, apanhas aquele gajo e ficas contente. E esse gajo sim, faz a diferença, porque todos os outros, nem bom dia nem boa tarde às vezes dizem, epá, para isso tem uma máquina que diz-me bom dia e boa viagem. Estás a ver? E fala-se muito disso. No McDonald's a mesma coisa, estão a substituir com as máquinas e daqui a poucos anos tu fazes o pedido, como já fazes. Sim. Uma máquina vai fazer a assemblagem e sai-te o hambúrguer. Claro. E aquilo vai tudo embora. E isso pode ser bom se a sociedade se adaptar, porque acabas com esses trabalhos que não são precisos e que as máquinas podem libertar, mas as pessoas depois não podem ir para o desemprego, têm que pagar impostos. Têm que pagar impostos e tem que haver um rendimento universal. Sim, exato. Nesse sentido é fixe. E eu acho que não deve haver nada pior do que tu estás num trabalho que sentes que qualquer pessoa podia fazer aquilo sem... e que tu não trazes nada de novo para aquilo. Acho que em termos de realização pessoal deve ser chato. Uma das coisas interessantes no rendimento universal de que se fala, porque depois as pessoas dizem, há gajos que não vão fazer nada. Mas também há gajos que vão fazer muitas coisas. E que, se calhar, ou seja, podia ser, imagina, dão-te um valor X por mês, um valor base para a tua sobrevivência. E se no final do ano tu tiveres provado que contribuíste, fizeste projetos, não sei o que mais, tinhas um bónus. Sim. Por exemplo. Não, e esse gajo, se calhar, que está na portagem a ganhar o ordenado mínimo, a fazer um trabalho que o está a matar por dentro, se calhar não precisava de fazer isso, e está ali um gajo que vai criar uma cena que vai revolucionar o mundo, não é? Ou então tens tens uma cena, tens o rendimento universal, como já se fala, e se calhar até não devia ser obrigatório, mas ter estímulos para fazeres trabalhos de voluntariado, por exemplo. Porque vai haver pessoas, porque há pessoas que não querem estar em casa sem fazer nada, também há. Claro. E que se sentiam, não, olha, e se calhar encontravam uma vocação, percebes? Se for como estímulo, como bónus, sim, acho que sim. Não como, por exemplo, aquilo que fala do pessoal que está no subsídio de desemprego que tem que fazer voluntariado, acho isso um bocado... Eu também. É voluntariado ou não é? Não é? Sim, por isso é que eu estou a dizer. Não é trabalho forçado, não é? E então, acho que... Mas olha, voltando só ao McDonald's, McDonald's, porque nós estávamos aqui de comer, e há um homem americano, que foi entrevistado até pelo Observador, chamado Don Gorsk, que já comeu, à altura do artigo, 29.863 Big Macs, come 2 Big Macs todos os dias desde 1972. E está a rir. E diz que o colesterol dele... Ele chega a congelar os Big Macs no congelador e depois, não sei, deve ficar horrível depois de quando descongelar aquilo. Não, aquecido no forno, deve ficar estaladiço. Achas? Ok. E portanto o gajo já comeu estes hambúrgueres todos. Se tu fizeres uma dieta, o resto da dieta for equilibrada, não deve fazer mal nenhum. Estás a ver? Agora, deve fazer pior o pessoal que não come Big Macs, mas que come 2 pacotes de batata frita por dia. E 1,5 litro de Coca-Cola. Sim, portanto, isso é... Mas, é como tudo. Eu não sei em termos de... Olha, quando o gajo comeu a primeira vez que comeu Big Macs foi em 17 de maio de 1972... Veio-se nas calças. E estava cheio de fome. Pedi 3 Big Macs e uma cola. No total gastei $1,50. Sim. E no mesmo dia voltou ao McDonald's para comer mais 6. No total comeu 12 hambúrgueres nesse dia. Era adolescente, comia imenso. Valente. Eu nunca consigo comer muito. Aquele pessoal que pede bué da cena. Eu com Big Mac estou bem. Eu com Big Mac e umas batatas estou bem. Estás a ver? Tipo um rap na loucura. Estás a ver? Mas por isso é que nós não somos buchas, não é? Eu sou um bocadito aqui com uma pancita. Está bem, mas não és um bucha. Mas eu tenho um amigo, mas ele era desportista e não sei o que. Uma vez encontrei no McDonald's, não sei se era no McDonald's ou no Burger King. Ele vem com o tabuleiro e tinha lá 6 ou 7 hambúrgueres. Boa, tinha o tabuleiro cheio. E então estás aí com o pessoal? Não. Estou sozinho. Ok, está bem. Olha, passando dos hambúrgueres, há bocado falaste que nos Estados Unidos é ligado às classes mais baixas e fez-me lembrar uma coisa que é também uma sugestão, que é o Flint Town. É uma série documental da Netflix, extraordinária, de 8 episódios, sobre a cidade de Flint, de onde é o Michael Moore. É uma cidade no Michigan, portanto no norte, muito perto do Canadá. É uma cidade que já era chamada a cidade do automóvel, porque a General Motors nasceu lá, mas que, portanto, que nos anos 50, 60 até era uma espécie de cidade modelo para a classe média norte-americana, sabes? O trabalhador de classe média que, com 3 filhos, um relevado cá fora, e que nos últimos anos desmoronou completamente. Como Detroit, não? Exatamente. É mais pequena, uma cidade que tem 100 mil habitantes, e eles durante um ano acompanharam o trabalho da polícia
e a relação com a Câmara Municipal e com a comunidade, especialmente num ano em que foi marcado pelas eleições norte-americanas, portanto, tanto a Hillary como o Trump vão lá, como as questões de polícias a matarem negros e o Black Lives Matter. Portanto, é uma espécie de ensaio muito bem filmado, muito bonito, sobre uma metrópole contemporânea norte-americana. Eu aconselho a ver, muito, muito interessante. Pronto, e isto porquê? Porque vários, por exemplo, há um casal, e por cima que é um polícia rookie, não é? Em que eles estão sempre a comer hambúrgueres e estão sempre num food court. Há uma parte em que aparece num food court e ela dizia, já não sendo magra, obviamente, dizia: ai, não podia trabalhar aqui, senão ficava muito gorda. Era. Comia hambúrgueres todos os dias. Eu acho que até se tu trabalhares numa cena de fast food, não deves conseguir comer depois. Não sei. Sim. Deve estar com aquele cheiro sempre. Não sei cheiro. quê. Agora, não sei se é a mesma coisa dizer que um ginecologista chega a casa e não lhe apetece pipi, não é? Não sei. Se calhar até lhe apetece mais, andou o dia todo a ver e está ansioso por comer, não sei. Esta conversa deixou-me com um bocado de fome na primeira hora do almoço. Sim, também. Agora que se metesse aqui um Big Mac, eu acho que comia. Comia na boa. Mas eu não como McDonald's há muito tempo. Se alguém do McDonald's estiver a ouvir e quiser patrocinar o podcast, também não é verdade. Podemos filmar e sempre estamos sempre a comer hambúrguer. Vou querer falar de boca cheia. Exatamente. Casa de Papel, já viste? Não, mas já me disseram bem. Pois, eu só ouço toda a gente falar disso. Já viste? Ver se não vi. Não vi. Mas sou capaz de começar a ver. Vou começar a ver. Uma série espanhola, não é? Netflix também. Para terminar, eu tenho hoje uma comissão, uma irritação. É? Vamos para o jingle. Vamos irritar-nos. Vamos para o jingle. Ah, morre, diabo! Quero que você se foda, seu filho de uma p... Coisas que nos fazem comichão. Crianças. Ok. Não a crianças apenas, porque há crianças que estimo muito. Eu acho que crianças no geral é uma boa. Não, para crianças no geral era bom, não é isso? Pá, cenas que... Porque o problema aqui não são as crianças, são os pais. Que é estares num sítio, e ainda hoje isso me aconteceu, e estava um puto aos pontapés a uma mesa. Pum. E os pais não se mexeram, não disseram nada. Eu já tinha falado aqui há uns episódios da criança que estava aos gritos no Estádio da Luz, lembras-te? Sim. Que eu chamei-lhe o Chucky da Buraca, uma criança assustadora. Se o demónio está na Terra, claramente, é o anticristo. De vez em quando penetra a criança pelo ânus e só lhe sai pela boca durante o jogo inteiro. No outro dia também fui de comboio para o Porto, uma criancinha à minha frente a abrir e a fechar o store automático e a dar cabeçadas na mesa. Eu estava a trabalhar no meu computador, o pai não disse nada. Depois até mudei de lugar, porque não me ia apetecer. Olha, digo ao seu filho, não apetecia, não me ia me chatear para isso. E eu sou bastante tolerante. Eu percebo que as crianças não têm o mesmo comportamento que os adultos no espaço público quando estão fechadas, tudo isso. Mas os pais têm que ter um bocadinho de atenção, nem que seja para ensiná-las que elas vão viver em sociedade e que nem todas as pessoas vão ser uns panhonhas e uns coninhas como os pais delas são, que lhes permitem fazer tudo. Sim, era matá-los. Né? Logo em crianças. Sim, logo em crianças. Sim, não, também me irrita. Eu tento não me irritar muito com crianças, mas irrita-me muito. Mas é os pais, sim. Eu lembro-me que quando... Isto é problemas de primeiro mundo, não é? Que é quando fui fazer um cruzeiro... Tinha lá o jacuzzi e para além ter a piscina, aquilo, demasiada gente para a piscina que era, estava sempre cheio de crianças, pronto, está-se bem, pronto, é para elas também mais do que para nós. Mas tinha a parte do jacuzzi em que dizia lá, cada pessoa podias ficar 10 minutos, depois saías, que era para toda a gente rodar. E as crianças ficavam lá tipo 1 hora e ninguém as mandava sair, estás a ver? E eu pensava, quão difícil será afogar esta criança aqui e ninguém vai dar conta, não é? E depois, porque não ir lá e mijar lá dentro e deixar que as crianças bebam um xixi. Só que os pais estavam-se a cagar, da mesma forma que lhe dão o iPad. Já agora vou contar uma história, não sei se contei aqui. Eu fui dar um workshop de comédia. Não sei se contei. Não, acho que não. E eu estava a falar no início e falei sobre o facto... Estavam a falar dos youtubers. E eu falei que as crianças eram estúpidas e eram burras e que, portanto, era preciso controlar aquilo que elas viam. E os pais não podiam dar o iPad para a mão para a criança ficar ali no canto sentada sem chatear, sem estarem a controlar o que... Claro. E houve uma senhora lá, aquilo não sabia o que ia, né? Aquilo era uma cena com vários humoristas, eu fui o último, que era, estou completamente chocada com o que eu vi. E começa assim, as crianças não são nada estúpidas. São um bocado. À lei da nossa inteligência, são estúpidas, é que precisam de ser protegidas, porque são burras e absorvem tudo e não conseguem destrinçar muito bem.
das bem crianças ou é que mal. ela já viu a pilotar um avião. Yeah, sim. Não é? Ou a fazer um transplante de coração. Sim, ao fazer álgebra linear. Exatamente. As que conseguem são sobredotadas, não Sim, são crianças exato. normais. E a senhora depois a mãe saiu, foi-se embora. Foi a única pessoa Sim. que saiu e durante os cursos todos que houve, portanto eu ganhei isso. Mas isso voltando à cena de pá, que os pais irritam e Sim. não, mas passa muito por o. Mas o Louis C.K. também tem um beat sobre isso, que é quando vocês veem uma criança a chorar e a espernear, ninguém se está a sentir pior naquele momento Claro. do que o pai. Mas ele Mas eu acho que fala às de um vezes bebê. não. Ele fala de um De um bebê. bebê, sim. Ele fala de um bebê. Sim. Que é Eu uma coisa acho que às diferente, vezes não, sim. vejo que os pais estão-se Sim, a cagar. Sim. E depois há uma coisa que é, não são as crianças que têm que não são os adultos que têm que se adaptar à vida das crianças. São as crianças que têm que se adaptar à vida dos adultos. E eu digo isto, ou seja, eu não sou nada um gajo tradicional de educação, acho que tem que haver proximidade, tem que haver afeto, tem que haver entendimento. Se calhar comparado com a geração do meu pai, sou bastante mais, tenho uma concepção bastante mais próxima do que a educação das crianças. No entanto, e isto é a pensar na vida quando elas forem adultos, porque as crianças de hoje vão ser os adultos amanhã. Um chapadão na cara faz bem. Eu ia dizer isso. Mas as crianças têm que... Ou seja, não pode ser tudo em função delas. De, ai, coitadinho, ele quer ver isto. Ele, coitadinho, não sei o quê. Tipo, ele está a sofrer. Pá, ele vai sofrer na vida. Tipo, não vai para o quarto. Quantas vezes eu queria fazer uma cena e o meu pai não me deixava eu ir para o quarto. Fechava com a porta e não sei o Mas quê. hoje em dia não funciona, porque os putos vivem no quarto. Com Então, o mas ficas telemóvel. sem internet? Ficas sem internet, isso é que tem que ser. Porque, ou seja, se tu não criares... É que tu estás a ser mau pai, no sentido em que se tu não criares frustrações e ele não aprender que na vida dele ele não vai ser o imperadorzinho que é em sua casa, em que toda a gente lhe faz as vontades, eles vão ter vidas horríveis, vão ser miseráveis. Mas tu estás a ver isso também a ter repercussões para o resto da sociedade, que é o não podes dizer isto porque ofende não sei o quê. Não podes dizer isso. São as mesmas pessoas que foram provavelmente protegidas em demasia, que agora chegam ao mundo, as pessoas dizem coisas que me ofendem. Sim. Eu não estava à espera Exatamente. disto, então quero policiar toda a gente e fazer com que toda a gente deixe de dizer aquela palavra porque me faz confusão. E toda a sociedade está a ser um bocadinho transformada assim, estão a almofadar os cantos do mundo. Muito bem. Olha, sabes que eu fui, só para terminar, sabes que eu no outro dia fui reconhecido na rua por causa deste podcast? Foi. Que espetáculo. E então? Uma escola secundária. Olha, é o nosso público. Que estava a sair do Parlamento, foram aprender sobre os órgãos... corrupção, foram aprender a aula sobre corrupção. Sobre os órgãos dos deputados. Os órgãos, ok, sim. E houve uma menina que disse... tu és aquele rapaz, o Guilherme Duarte. Não, és o... Eu achei curioso, porque nós não damos a cara, não é? Sim, nem damos mais nada. Quer dizer. Não, é curioso ser esse público, não é o típico público, mas é de certeza que era a mais inteligente da turma. Claramente. De certeza absoluta. Se ela nos está a ouvir, eu acho que ela se chamava Maria, se não tenho enganado. Era Maria, peço desculpa se não era Maria, mas Maria ou quem quer que seja, eras claramente a mais inteligente da turma. Claramente, enquanto os outros estão a ver Justin Bieber. Exatamente. Não quer dizer que ela não possa alternar entre o podcast e o Justin Bieber. E a sextape do Justin Bieber. Sim, pode perfeitamente, mas muito obrigado. Muito obrigado. E pronto, já agora... Temos tido mais algum comentário digno de nota? Tivemos alguns, e temos descurado um bocadinho nisso, mesmo nas respostas. Temos de fazer isso para a semana. Para a semana, se calhar, fazemos um episódio de perguntas e sugestões. Portanto, vamos agarrar nas que já temos, mas podem enviar. Deixem nos comentários ou no YouTube ou no SoundCloud, ou envia para sembarbasnalingua@gmail.com. E vamos também ler algumas no iTunes, especialmente, dá para ter as avaliações. E nós temos 4,8 estrelas, atenção. Sério? Temos tudo 5 estrelas, 90 e tal votos, temos 2 de uma estrela. Um foi logo no primeiro episódio, um pseudo-intelectual e um pseudo-humorista. Suponho que se tu sejas o pseudo-intelectual e seja o pseudo-humorista, a falar não sei o quê, e depois temos outro também a dizer mal. E não consegues ver quem é no chão? Não dá para ir à procura? Consigo, por isso é que eu vou trazer, porque há um desses que disse isso. Eu fui ver o histórico de reviews dele e ele basicamente comentou tudo o que são podcasts do humor. Todos do humor, ou que possam ter o humor, e pá, todos desde a rádio, toda a gente a dar uma estrela a todos e a dizer merda. Portanto, aquele senhor no foi fundo, esse que nos chamou pseudo-intelectual. Sim, acho que foi esse. Portanto, no fundo, esse senhor é simplesmente um frustrado de não conseguir. Ele é um pseudo-comentador. É, sim. E se ele tivesse, imagina, 5 estrelas nos outros, eu até ficava, ok, pronto, somos mesmo nós que somos maus, não é? Agora assim não, é o comentador. E então se calhar também vamos ler alguns dessas coisas que tiverem mais os bons e os maus. E dedicar a isso e pronto. E o que é só relembrar que dia 21 de março há o roast ao Tiago que tem cancro. E vou lá estar, os bilhetes estão a ver na Ticketline, reverte a favor do IPO. Portanto, apareçam se têm capacidade de se rir de assuntos sérios. Se forem coninhas, não vale a pena aparecerem. E podem contar com muita chincalhanço não só sobre cancro, mas também sobre os outros humoristas que estão, parte a parte vai ser
um duelo de piadas. Muito bem. Então até para a semana. Já agora, outra coisa. Sexta-feira estreia Falta de Chá. É verdade. Na SIC Radical. Falta de Chá, para quem não sabe, é a série de sketches que Guilherme Duarte faz em parceria com o Ricardo Cardoso. Muito bem. E pronto, é a primeira temporada que já passou na net há um ano e tal. Estreou. Vai ser reposta. Que horas é que passas, sabes? Aquilo acho que estreia à tarde, às 4h15, acho eu. Sim, depois repete sábado e domingo várias vezes. E como aquilo são 7 minutos, cada episódio é curto, deve repetir bastantes vezes. E pronto, vejam, nós estamos neste momento a gravar a segunda temporada, estamos já bem lançados para terminar e para estrear este ano, talvez provavelmente depois do verão, porque antes do verão depois o pessoal está de férias e não vê, portanto se calhar vamos esperar. E entretanto vejam ou revejam na SIC Radical e é isso. É isso, pá, pronto. Passem para trás na box. A malta passem para trás na box. E é para a semana, até para a semana. Até para a semana.